Glória a Deus. Gênesis 11, por favor, abra aí sua Bíblia, Gênesis 11. Eu vou ler o verso de número 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 31 e 32. Achou? Diz amém. Amém? Estou ouvindo barulho ainda de página. Vou esperar para que todos nós acompanhemos aqui esses dois versículos. Eu durante a minha fala, eu vou pedir para que abramos em alguns textos, tá bom? Então fique com a sua Bíblia sempre a postas aí, por favor. Agora todos acharam, eu vou ler aqui. A minha versão diz assim, ó: Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Terá decidiu sair da cidade de Ur e ir para Canaã. Tomou o seu filho Abrão, mais tarde ele se tornaria Abraão, né? O seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, que mais tarde se tornaria Sara, mulher do Abrão, e todos deixaram Ur dos caldeus. Mas, havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. E Terá, verso 32, morreu em Arã com a idade de 205 anos. Amém? Então, eu deveria ter trazido uma imagem, um mapa, provavelmente lá no final da sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem, senão depois é só você dar uma procuradinha lá na internet que você vai achar. Eu deveria ter trazido um mapa para você conseguir visualizar, para isso se tornar algo mais visual, mas por negligência minha e também nós percebemos aqui que não ia ficar bom para a galera da internet e também para você, porque o mapa é branco, aqui fica claro, então acabou não dando certo. Então eu vou tentar descrever a imagem, você vai montando isso na sua cabeça, ou depois você procure lá para ficar claro, tá bom? Ele saiu de Ur dos Caldeus, aqui ó, imagina isso aqui embaixo. Ur dos Caldeus era uma terra que fazia parte da Babilônia, e ele quis ir para Canaã, que fica aqui ó, Ur dos Caldeus, Babilônia, Canaã fica aqui ó. Só que na imagem você perceberia, e agora eu vou te dizer isso, que ele não conseguiria fazer isso aqui ó, linha reta, porque aqui no meio tem um deserto, e deserto, né, não precisa explicações, né? Deserto, lugar muito seco, árido, tinha mulher, não ia dar. Então o que ele fez? Ele seguiu em linha reta, beirando o rio Eufrates, onde há água, há vida, né? Há animais, plantação e tudo mais. Então ele percebeu, esperto do jeito que era, morava naquelas terras, sabia muito bem. Então para ele chegar aqui em Canaã, aqui ó, ele foi beirando o rio Eufrates, porque aqui em cima, quando o rio Eufrates morria, o caminho de deserto, ainda tinha um deserto, mas era muito menor. O deserto era muito menor para ele chegar em Canaã. Então o caminho era mais longo, porém era mais fácil. Amém ou não amém? Ficou claro na cabeça de todo mundo isso aqui? Então isso aqui é importante você entender. Volta. E aqui eu vou aplicar a primeira coisa aqui, antes de eu prosseguir. Eu prometo a você duas coisas, que eu sempre prometo quando eu tenho a oportunidade de falar. Que eu vou ser o mais breve que eu conseguir, e eu vou ser o mais claro que eu também conseguir. Né? Então eu vou ser o mais breve e o mais claro que eu conseguir. Em contrapartida, você me empresta a sua atenção de presente. Amém ou não amém? Estamos combinados? Beleza, que bom. É claro que, por faltar capacidade retórica em mim, por faltar, né? Então, por faltar isso aí, tudo que eu não conseguia explicar, eu espero que o Espírito Santo explique ao seu coração, amém? E que ele traduza todas as palavras que faltar aqui. Porque afinal de contas, na verdade mesmo, o que a gente precisa é do olhar dele, né, gente? Porque se ele olhar e soprar, acabou, né? Daí não precisa de pregação, não precisa... Jesus é... Quer ver uma coisa? Abre aí para mim, por favor. Lucas 22, 54, todos. Eu quero ler um texto com você, que é bastante conhecido, que é o texto da negação de Pedro, para exemplificar isso que eu estou dizendo. Lucas 22, 54,
Falo da negação. Eu deveria ter trazido uma outra Bíblia para não ficar mexendo aqui. Mas você tem paciência aí comigo. Achou? Diz amém. Beleza. Então prenderam Jesus, o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, né? Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e, olhando fixamente o seu rosto, o acusou. Este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro contradisse: homem, eu não sou. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda certeza também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. E aconteceu, verso 61. Isso aqui, ó. E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos de Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor havia lhe dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Irmãos, essa aqui é a negação de Pedro, e conhecidíssima entre nós. E eu já vi muitos oradores explorando o fato de que, assim que o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Mas lermos esse texto aqui, isso não é verdade, porque o que faz Pedro se lembrar das palavras de Jesus não é o cantar do galo, mas é o olhar de Jesus. Amém ou não amém? Vocês conseguem identificar isso aí no seu texto? O 61, aconteceu que ele já tinha negado a 3ª vez no 60, o galo já tinha cantado no 60 e o texto não diz nada, mas no 61, quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembra das palavras de Jesus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque todos nós que aqui estamos, temos uma palavra de Jesus sobre a nossa vida. Amém ou não, meus irmãos? Todos nós temos uma palavra de Jesus sobre a nossa vida. E no caminhar da nossa história, não sei você, de vez em quando eu vou rumando para longe dessa palavra. O meu estilo de vida vai me levando para longe, eu vou desalinhando dessa palavra. Qual é a única expectativa de mudança para mim e para você? É se o Senhor Jesus olhar para nós, ter misericórdia de nós e nos trazer de volta para o caminho. Quando você entende esse ponto? Não é o galo cantar, irmãos. Por quê? Esses dias nós tivemos uma notícia lá no meu serviço, já disse isso aqui. Eu estou o diretor de uma comunidade terapêutica que ajuda dependentes químicos e dependentes alcoólicos. As pessoas saem de lá e nós procuramos ter notícias dela, até para fazer uma estatística de quantas pessoas aí se recuperaram ou não. Nós tivemos uma triste notícia essa semana de que um senhor que passou por lá, alcoólatra, morreu de cirrose hepática. Para ele ter morrido de cirrose hepática, significa que ele saiu de lá, e foi isso de fato que aconteceu, e voltou a beber. E quando ele foi para lá, o fígado dele já estava acusando: ou você para de beber, ou você morre. O que é, irmãos, na nossa visão aqui, ó, o que é um médico olhar para um paciente e falar: então, se você acender mais um cigarro, você vai morrer. E o cara sair de lá e acender mais um cigarro. O que é a voz do médico para ele? É o galo cantando. Amém ou não amém? É o galo esgoelando de cantar às 6 horas da manhã para ele parar. Mas cantar do galo não tira pecado de ninguém. O que nos salva, irmão, é o olhar de Jesus sobre as nossas vidas. É só isso. A minha esperança essa noite é que o olhar do Senhor esteja sobre nós aqui, porque se Ele não estiver, não tem nada que eu fale aqui que vai mudar a sua vida de alguma forma. Amém ou não amém? Que bom. Então vamos voltar para lá para o Gênesis. Eu falo isso, mas só para a apresentação aqui mesmo. Achei. Aqui. Então, irmãos, o Terá, ele estava aqui em Ur dos Caldeus e decidiu ir para Canaã. Ur dos Caldeus, Babilônia. Canaã. Babilônia, para nós, na Bíblia, Babilônia é terra de que não presta. Babilônia é simbolismo de mundo, de pecado, de vida que não agrada a Deus. Canaã, terra prometida. Terra que mana leite e mel, terra que o Senhor tem para nós. Então, espiritualmente isso aqui, ó, Babilônia, vida que não agrada a Deus. Canaã, vida que agrada a Deus. Terá um belo dia da vida dele, olhou e falou assim: cara, eu quero sair da Babilônia e eu quero ir para Canaã. Então,
Todos nós temos que tomar essa decisão um dia na nossa vida, amém ou não, meus irmãos? Você já tomou ela, né, amém? Todos nós que aqui estamos, né? Todo mundo cara de crente aqui, glória a Deus. Então, beleza. Mas tem mais umas coisinhas aí. Se é verdade que nós temos que, em determinado momento da nossa vida, olhar para a situação que nós estamos e falar, cara, eu preciso. Eu não posso continuar vivendo desse jeito. Eu não posso continuar fazendo essas coisas. Eu tenho que sair dessa vida aqui, cara. Eu tenho que ir viver tudo aquilo que Deus tem sobre mim para eu viver. Eu não posso ficar vivendo a minha vontade. Eu tenho que viver a vontade de Deus. Mas pergunta, irmãos. E você, por favor, me responda para eu não me sentir sozinho aqui. É fácil mudar, irmãos? É facinho mudar? Um comportamento, por exemplo, um hábito. É fácil assim, você levanta assim segunda de manhã e fala, saber, vou fazer regime. Comecei hoje. É fácil assim fazer regime? Quantos aí já tentaram? Não, por favor, não levanta a mão. Senão vai... É facinho mudar? Não, não é fácil mudar, cara. Não é fácil. Um hábito. Porque ninguém muda por osmose, irmão. Ninguém muda. Você vou mudar. Tudo que para nós exige mudança, exige esforço. Porque o ser humano, por natureza, ele é da lei do menor esforço. Tudo que for depender de nós, menor esforço, é isso que nós escolhemos. Agora eu pergunto, o que é mais fácil? Comer o X-Bacon sexta-feira à noite, quando você está com fome, ou comer uma salada de alface? X-Bacon é muito melhor para nós, mano. Mudança exige muita força. Mudança exige muita coragem. Você mudar um comportamento que está encalacrado em nós há não sei quanto tempo, mano. Pois é, o Terá, para ele sair daqui da Babilônia e ir lá para Canaã, não foi assim, quer saber? Vou lá. Bom, se não foi fácil para ele, também não será fácil para nós. Tem que ser uma decisão muito embasada, muito convicta e se levantar e agir. Aliás, o termo que eu quero usar aqui não é nem mudança, é transformação. Porque nós já aprendemos aqui que mudança é a percepção do esperto. O que é o esperto? Vou usar o exemplo que o nosso apóstolo deu aqui. O esperto é o cara que vê que o vento está para cá e ele está sentado lá. Daí ele muda. Mas quem muda, desmuda, irmão. Porque assim que o ventilador virar para lá, daí ele vai mudar para lá de novo. Entendeu? Esperto? Agora, transformação é diferente. Transformação é esse violão aqui, ó. Esse violão, você pode quebrar ele, você pode bater nele, você pode botar fogo nele, mas ele nunca mais volta a ser árvore. Nós estamos entendendo? Porque ele foi transformado. O que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida é nos transformar. Porque aconteça o que acontecer durante o percurso dela, nós nunca mais voltaremos para a Babilônia. Amém ou não amém? Tem gente que o cara mudou, mas ele não foi transformado. Mudou. Mas assim que a Babilônia oferecer um prato melhor, ele volta para lá. Assim que o antigo estilo de vida dele for mais atrativo do que o atual, ele volta correndo para lá. O transformado não. O transformado... Lembra por que Pedro voltou a pescar? Alguém já te disse isso? Um grande homem de Deus uma vez explicou isso para mim. Pensa comigo, Pedro era dono lá do barquinho, né? Alguém diz empresa de pesca, outro diz um barco. Não é essa a questão aqui agora. O fato é que ele tinha um barquinho lá, provavelmente negócio familiar. Daí Jesus chama ele, vem, me segue. Daí ele anda 3 anos e meio com Jesus. Jesus morre, ele não entendeu muito bem. Aliás, ninguém tinha entendido nada. Assim que Jesus morre, ele volta a pescar. Uma pergunta lógica, irmãos. Por que ele voltou a pescar? Porque ele ainda tinha o barco. Se ele não tivesse mais o barco, ele não tinha mais para onde voltar. A dificuldade nossa é que a gente muda, mas a gente deixa o barquinho lá. Porque assim que estreitar, daí a gente volta correndo lá. Amém ou não amém? Um grande amigo meu tinha um emprego muito bom, concursado, e ele percebeu em determinado momento que Deus o tinha chamado para missões. Deus chama todos para missões, mas e o dele ele entendeu que era longe daqui, em países pobres.
Ele chegou no pai dele e falou assim, pai, ó, Deus me chamou mesmo, eu vou. O pai dele falou, parabéns, pai dele cristão, vai mesmo, é isso mesmo. Então, vou pedir afastamento do serviço lá, porque concursado, você pode pedir uma licença de até 2 anos. Daí o pai dele falou assim, covarde. Pai, como assim, covarde? Tô largando meu emprego para ir fazer a obra. Falou, não, você não tá largando, você tá afastando. Assim que estreitar lá, você tem para onde voltar, você vai voltar. Pede demissão porque você não tem para onde voltar. Porque na hora que estreitar lá, daí você vai ter que falar. O Pedro falou, né? Para onde iremos nós? Mas ele tinha para onde ir. Ele falou para onde iremos, mas tinha. O negócio é sermos transformados, irmãos. E não tem mais como voltar para a Babilônia. Amém ou não amém, irmãos? A gente aqui, ó, dá uma olhadinha pro lado aí. Não tem mais como voltar. É transformado, irmãos. Beleza. Não vai ser fácil. Transformação não é fácil. Esse processo de transformação não é fácil. Aliás, irmão, aqui, outra coisa aqui. Tem que ser muito leso, mas tem que ser muito, sei lá qual que é o adjetivo, para acreditar que a gente muda da noite por dia. Que a gente é transformado da noite por dia. Quer ver uma pessoa que foi, assim, muito devagar? Abra aí, por favor, mais um texto. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Cara, isso aqui é... Tá louco, cara. Gênesis 3:5. Todo o processo de transformação é demorado. Todo o processo de transformação, o próprio nome já está aí, é um processo. Agora, olha aqui, Gênesis 3:5. Você está careca de saber esse texto aí. Ora, Deus sabe, a serpente falando com a Eva. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, tem que ser muito leso mesmo para acreditar. Olha o que a Eva acreditou. Ela falou assim, o quê? Se eu comer isso aqui, eu vou ser igual a Deus? Daí a serpente falou assim, vai ser igual a Deus. Irmãos, tem que ser muito lerdo para acreditar que vai virar Deus comendo maçã. Meu nome, você não entende isso aqui? Não é muito. Ela tinha que ter despertado. Tem alguma coisa errada aqui, cara. Não é possível. Deus, ela conhecia Deus, ela via Deus toda a tarde. Ela falou, eu vou virar aquele ser supremo comendo essa maçã aqui. Não, mas tem alguma coisa errada nisso. Não pode ser tão fácil assim. Tá, mais uma vez sobre regime. Eu estou nesse texto aí porque faz parte agora da minha vida. Mas é o cara que continua comendo tudo, mas corta o refrigerante, sabe? Não vai perder peso, irmão. Não, você encontra o cara com um X tudo na mão com a Coca Zero. Não, eu já refri já. Não adianta, não adianta. Volta a tomar refrigerante, é melhor. Porque não vai adiantar. Não é tão fácil assim perder peso. Já tentou já, né? Ganhar é facinho, né? É verdade. Mas não é fácil. Acho que eu vou mudar um comportamento que está calacrado em nós aí, não sei quanto tempo já. É um processo de transformação que a gente tem que se render ao Espírito Santo, mas é se render de verdade. O cara saiu aqui de Ur dos Caldeus e foi lá para Canaã. E ele foi tentando pegar o caminho mais fácil. O Salmo 90, 12, que é o Salmo de Moisés, lá o verso número 12, ele fala assim, ó: ensina-me a reger os meus dias, para que eu encontre um coração sábio. Irmãos, ó, aí na sua versão, algumas versões está, ensina-me a contar os meus dias. E eu sempre pensei que era tipo Moisés falando, me ensina a dar testemunho. Mas não é, o original lá é ensina-me a reger. Reger é o que um maestro faz com uma orquestra. Ele rege, ele guia a orquestra. Quando Moisés está falando, ensina-me a reger os meus dias, para que eu encontre um coração sábio, ele está dizendo assim, ó Deus, eu não posso deixar a vida me levar, sou eu quem tenho que levar a vida. Você entende a diferença, irmãos? Isso aqui é um coração sábio, é gente que se prepara para a mudança. É gente que não liga a vida no automático e deixa a vida ir transformando ele. Irmãos, o que é o suicida? O suicida é alguém que a vida transformou ele em alguém que ele não quer ser. E ele quer tanto se livrar de si mesmo, porque ele não aguenta a si mesmo, que ele se mata. Porque se nós ligarmos a vida no automático, irmãos, a vida vai nos transformando em alguém que nós não gostaríamos de ser, viu? Como tem uma música muito bonita e antiga, que diz assim, ó, sei lá, às vezes a gente se pergunta se era isso mesmo que a gente queria ser quando a gente crescer.
Nós precisamos de um coração sábio no Senhor e se dobrar ao processo de transformação nele, para aprendermos a nós levarmos a vida e não a vida nos levar. Quando eu era solteiro, eu sempre sonhei com um casamento legal. E daí eu caso, ligo meu casamento no automático e percebo que quando eu não faço nada, meu casamento vira uma desgraça. Porque pro casamento ser uma bênção, eu tenho que fazer muito esforço, irmão. Quando eu era menor, eu pensei que eu ia ganhar muito dinheiro. Mas hoje eu começo a perceber que para ganhar muito dinheiro eu tenho que estudar muito mais do que eu estou disposto. Porque eu não quero chegar em casa às 6 horas e ir para a escola. Eu quero continuar no sofá. Amém, irmãos? Ficou claro esse tópico aqui? Ensina-me. É fácil mudar. Me perdoa. Talvez depois o Cristo chame minha atenção. Mas não depende nem da oração que a gente vai fazer aqui no final do culto. Depende mais mesmo do jeito que você vai acordar amanhã de manhã e levar a sua vida. E não deixar levar. Porque senão amanhã a vida vira automático de novo. Falta coração sábio. Amém? Então, com bastante estratégia, plano de vida, não a esmo, né? Até porque o provérbio diz que na multidão de conselheiros há sucesso no reino, a prosperidade. Então é procurar ajuda mesmo. Então, uma pergunta, e essa você não precisa responder, a não ser para você mesmo. Que decisões você precisa tomar hoje? Que decisões você precisa tomar urgente? Que tipo de comportamento precisa ser abandonado, mas é abandonado já? Aliás, para ontem. Qual área da sua vida ainda está na Babilônia? E ela precisa sair da Babilônia urgente e rumar para Canaã. Quais são essas decisões aí? Então, eu sei as minhas. Eu sugiro que você pare de procrastinar. Procrastinação é a arte de deixar para depois o que se deve fazer hoje. E tome essas decisões já. Porém, você precisa entender uma coisa que aqui na imagem que você vai procurar lá na sua casa ou no mapa final da sua Bíblia vai ficar muito claro. O Terá, ele saiu com a família dele e foi indo aqui, ó, sentido Canaã. Ele foi indo aqui, ó. Enquanto o caminho estava bom, ele continuou. Ele não parou. Tinha rio, tinha plantação, tinha gado. Então ele foi indo aqui, ó. Tinha prosperidade. Aí no versículo 31 da sua Bíblia, de Gênesis 11 que nós lemos, diz que quando chegou em Harã, ele parou. E ele não apenas parou, ele ficou morando lá e morreu lá. Irmãos, lembre-se, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas a história diz que ele morreu em Harã. Significa que ele não chegou onde ele queria. Amém ou não amém? Ele não chegou. E no mapa você vai ver que Harã é a última cidade que tem o rio. A próxima cidade depois de Harã não tinha mais rio, era deserto. O que eu entendo aqui, irmãos? Que ele foi mudando enquanto estava fácil mudar. Ele foi mudando enquanto a maré levava ele para a mudança. Na hora que exigiu dele um esforço a mais, na hora que exigiu dele um passo a mais, na hora que ele exigiu dele uma coragem a mais, ele parou, falou, isso aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Ser calmo, quando o ambiente está calmo, é fácil. Ser fiel, ser generoso na hora que tem bastante dinheiro, aí tá tudo certo, irmãos. Amar, chamar de benzinho no dia que está fazendo as vontades, aí tá tudo legal. O difícil é quando está sem o dinheiro no bolso, o difícil é quando tem TPM do outro lado, o difícil é quando não está tudo favorável. É aqui que vai ser o esforço a mais, que não houve no caso de Harã e tem que haver na nossa vida. Nós não podemos mudar por conveniência. Nós temos que ser transformados, mesmo que venha o deserto, a gente continua caminhando para a decisão que nós tomamos. Quantas decisões nós tomamos no começo e depois no meio nós abandonamos? Quantos cursos deixados, quantos... E por aí vai. Não vou dar o exemplo, senão você fala, porra, o cara está falando de mim lá.
Quantas decisões nós tomamos e no meio do caminho nós abandonamos essas decisões ao invés de ir até o final. Isso não é o que Deus tem para nós. Deus nos chamou para irmos até o final, amém, irmãos? Deus não nos chamou para sermos um poço de projetos inacabados. Deus não nos chamou para fazermos milhares de coisas e não terminarmos nada. O Arã, ele parou aqui, na última cidade antes do deserto. Tem gente que só muda quando as coisas estão favoráveis a ela. Assim que ele viu o deserto, ele parou. Mas agora, ainda em Gênesis 8, por favor, o verso 28 da sua Bíblia. O verso 28, eu vou ler um versículo lá para... Fala que ele saiu de Ur dos Caldeus com Abrão, com o neto dele, Ló, o filho de Arã, né, e a sua nora Sarai. O verso 28. Arã morreu na presença do seu pai Terá, em sua terra natal chamada Ur dos Caldeus. Olha aqui, irmãos. Pensa isso aqui comigo, aqui, ó, para que o Espírito consiga ministrar algo no seu coração, independente daquilo que me falta aqui. Porque, olha isso. Qual que foi a última cidade que ele parou? O nome aí da cidade que ele parou e morreu? Arã. Qual que é o nome do filho dele? Arã. Irmãos, ele morreu na cidade que tinha o nome do filho dele. Sabe o que eu entendo aqui? Assim que a dor chegou, a dor parou Terá. Terá morreu na dor. Terá não conseguiu superar a dor, irmãos. Onde Terá morreu? Em Arã. Ele morreu quando o filho dele morreu. A morte foi do filho dele, mas ele morreu junto com o filho dele. Você entendeu isso aqui ou eu não foi claro? Conseguiu acompanhar isso aqui comigo? Terá, ele decidiu mudar de vida. Mas nesse caminho de mudança de vida, ele não chegou no final. Onde ele morreu? Em Arã. Irmãos, a dor não pode nos parar. Nós temos que aprender a superar a dor, irmãos. O que existem de pessoas que eles vão, mas assim que acontece algo ruim que causa dor, ele para. E a Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que não pararam por causa da dor. E eu e você também não podemos parar. Terá tinha tudo para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas a dor parou ele. E o que pode nos causar dor? Percas. As percas podem nos causar dor. Porque afinal de contas, ninguém aqui gosta de perder. Mas daí Jesus vem, quebra nós e ensina-nos que o único jeito de ganhar é perdendo. Então você vai ter que dar um jeito, e eu também vou ter que dar um jeito, e a gente vai ter que aprender a perder. Amém ou não, meus irmãos? Vamos ter que aprender. Outra coisa, o que mais pode nos parar? O que pode nos causar dor? Traição. Traição pode nos causar dor. Mágoa, né? Mágoa no coração. Que existe no nosso meio pessoas com o coração cheio de mágoa. Que nós cuidamos de pessoas lá no esquadrão, pessoas rancorosas, mano. Pessoas cheias de... Faz quanto tempo que aconteceu isso, filho? Faz quanto tempo que seu cunhado disse essas palavras para você? Faz quanto tempo que sua esposa fez isso com você? Faz quanto tempo que seu marido fez isso? Faz 10 anos já. Mas 10 anos, filho, você ainda tem raiva, você ainda não... Alguém já disse que mágoa é eu tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra, né? Então nós vamos ter que dar um jeito de superar as mágoas da nossa vida, senão elas vão parar a gente. Senão elas vão parar aquilo que Deus tem para nós, cara. Bom, já fez mesmo, já fez, agora o que nós temos que fazer? Agora nós temos que perdoar. E perdão, mais uma vez é sobre perca, porque perdão é uma perda grande, é perdão. Você vai ter que perder o direito de estar certo para continuar vivendo, é assim. Vai parar na dor, vai ficar magoado aí, parado. Não pode parar o casamento, ficar de mágoa. Não pode parar, você tem que continuar. Amém ou não amém? Você entende isso aí? Então, que dores tem parado você? Vamos embora. E eu prometi que eu ia ser breve. Então, o que mais que pode parar? O medo. O medo muitas vezes nos para. O medo nos para. Então, abre lá para mim, por favor. Marcos capítulo 4, 37. Outra passagem conhecidíssima. Quando Jesus acalma a tempestade. Marcos 4, 37. Vá virando aí, por favor. Eu vou achar aqui. Beleza. Achou, diz amém.
Beleza. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Depois disso aí, verso 40. E perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o medo muitas vezes pode nos parar. Porém, olha só o que esse texto nos ensina. Todos nós temos alguns medos, amém? Todos nós aqui temos determinados medos. Mas olha só o que eu aprendi nesse texto aqui com um grande homem de Deus. Parece que algumas perguntas de Jesus, elas são assim, bobas, para não dizer outro adjetivo. Porque os caras, eles estão quase morrendo afogados. O barco está quase afundando. E daí, tá todo mundo com medo lá, tinha os pescadores e tempestade para dar medo em pescador. Imagina nos outros discípulos que não eram pescador, como é que eles estavam aterrorizados. E Jesus levanta, o mar fica em silêncio, as ondas param. E depois disso aí, Jesus olha para eles e fala assim: ó, por que vocês estão com medo? Nenhum deles responde nada. Mas se tivesse um corajoso lá o suficiente para levantar e falar: por que eu estou com medo? Eu estou com medo por causa dessas ondas aí. Eu estou com medo porque eu pensei que a gente ia morrer. Eu estou com medo porque a tempestade está muito forte. A pergunta de Jesus é quase boba mesmo. É quase uma pergunta idiota. É quase. Só não é idiota por causa de uma coisa. Se alguém corajoso falasse assim: eu estou com medo por causa do vento, Jesus poderia olhar para eles e dizer assim: ó, que vento? Não tem vento mais. Porque antes de Jesus perguntar por que eles estavam com medo, Jesus acalmou a tempestade. E eles continuaram com medo mesmo após a tempestade acalmada. Você entendeu? Isso aqui não entendeu? O que eu aprendo aqui, irmãos? Isso que é muito importante. Às vezes eu respondo algo na minha vida. Às vezes eu tenho algumas respostas às ocasiões da minha vida, que aquela determinada ocasião não justifica a minha resposta. E quem olha de fora fala: Felipe, por que tudo isso, cara? Por que você está fazendo tempestade em copo d'água? Por que você está assim? E eu percebo que não é pela situação que eu estou, mas é pelos traumas que eu trago do passado, que toda vez que eu dou de cara com essa situação, me remete àquilo lá e eu dou resposta que eu não deveria dar. Quantos entenderam isso aqui? Você entendeu? Se eu não for curado dos traumas que lá estão, eu vou carregar medo para a minha vida de tal maneira que ele vai me parar agora, sendo que não tem nada daquilo que justifica. Porque o Terá, ele morreu no Harã, talvez por medo de perder outro filho. Bom, se eu perdi um filho aqui, agora no deserto que eu vou perder outro. Não, filho, não vai embora, não para. Não, é melhor eu morrer aqui, mas com os meus filhos e não chegar onde Deus quer, do que correr esse risco. Por quê? Porque os traumas da minha vida me pararam. A gente tem que sarar tudo isso aí. Amém, irmãos? Ficou claro isso aqui? Que bom. Isso é um tópico que precisava ficar claro. Medo é sempre falta de fé. Sabe quem para no meio? Quem para no meio é medíocre. Sabe que a palavra medíocre, ela nasceu de uma lenda lá da Grécia? Existia uma pedra muito alta, uma montanha a ser escalada, mais ou menos como o Monte Everest hoje para nós. E um determinado grupo de pessoas falou assim: vamos escalar e vamos fazer as nossas casas lá em cima das montanhas, porque assim nós ficamos livres das enchentes, nós ficamos livres dos perigos. Lá em cima a gente está protegido. Então eles começam a subir a montanha. No meio da montanha eles percebem que o caminho era muito árduo, que a escalada começou a ficar muito difícil. Então essas pessoas, eles olham lá para baixo, olham lá para cima e falam assim: ó, o topo está muito longe. Mas pensa bem, a gente já não está mais lá embaixo. Quer saber? Vamos fazer a nossa vila aqui mesmo. Medíocre são duas palavras gregas. Médio, que significa metade, e ocre, que significa pedra. Metade da pedra, medíocre.
ali nasce a vila dos medíocres, a vila das pessoas que foram só até a metade da pedra. Não chegaram onde queriam, mas afinal de contas já não estão mais lá. Irmãos, isso aqui é uma armadilha muito grande para nós, porque graças a Deus hoje aqui ninguém mais bebe pinga, né? Então a gente olha lá e fala, ó, não tô lá ainda. Ainda tem uns comportamentos meus aí que eu preciso mudar. Mas pensa bem, eu já não tô mais lá, então eu vou parar aqui mesmo. Aí ó, aqui ó. Não pode. Amém ou não, meus irmãos? Não pode ser assim. Aqui não é lugar de gente medíocre, meus irmãos. Não é isso que Deus tem para mim, para sua vida. Não, é verdade que eu, né, mas oi, larguei tudo isso aí, rapaz. Não, mas isso aqui você tem que largar mesmo. Isso aqui é pecado descarado. Mas olha o quanto falta ainda, mano. Eu lembro que no meu processo de recuperação, o dia que eu completei 3 anos limpo, ó, 3 anos. Cheguei todo feliz na minha paternidade. Falei, cara, 3 anos limpo. Ele olhou para mim e falou assim, não faz mais que sua obrigação, mano, tem que ficar limpo mesmo. O Aram parou aqui no meio, gente. A dor não pode nos parar. O medo não pode nos parar. As perdas não podem nos parar. Porque aquilo que Deus tem para mim, para sua vida é muito grande, irmãos. Aquilo que Deus tem para nós, a gente não pode parar agora, cara. Por causa desse comportamento que não quer nos deixar, você tem que levantar e agir e dar uma bica nisso aí, mano. Sabe o que eu acho legal do livro de Jonas? Com certeza você já leu. Fala lá que depois que eles tiraram a sorte, isso aqui é essa. Depois que eles tiraram a sorte e descobriram que a tempestade era por causa do Jonas, sabe o que o Jonas fez? O Jonas falou assim, então, sou eu mesmo o culpado. Pode jogar eu no mar. Ele não falou assim, ó, sou eu mesmo o culpado, pode deixar que eu pulo. Ele falou, não, vou pular não. Se quiser pode jogar. O orgulho, egoísmo, que a gente sabe que não deve fazer parte, ele está aí também, ó, dizendo assim, então, sou eu mesmo que estou atrasando a sua vida. Se quiser, você que me tire. Sair, eu não vou sair não. Amém ou não, meus irmãos? Então, eu estou aqui, ó, já me identificou. Se você já identificou, glória a Deus, porque tem gente que nem identificou ainda. Tem gente que está mais perdido, né? Mas se você já identificou, agora você tem que lutar contra isso aí, colocar isso aí fora do seu coração, na bica. Se a sua dificuldade, irmãos, sei lá, cara, você tem dificuldade no seu coração, fidelidade, dá. Luta contra isso aí, mano. Pega, você tem que lutar contra isso aí, cara. Sua dificuldade com dinheiro, você é mais claro, porque eu tô com medo de falar isso aí. Sua dificuldade com dinheiro, você tem dificuldade com dinheiro. Irmãos, seja generoso. Ouvi uma história uma vez muito boa, cara, de um grande homem de Deus também, muito mais crente do que eu, muito mais. Ele falou que estava juntando um dinheiro para comprar um carro para a esposa dele, né? Você já deve ter ouvido essa história aí. E ele juntando dinheiro para comprar um carro para a esposa dele, ele foi na igreja e daí Deus falou para ele, cara, falou, ó, então o dinheiro que está lá na sua casa, você vai dar mesmo. Daí, né? Deve ter, não. Daí foi na esposa dele, puxa vida. Na hora que chegou lá, Deus tinha falado com ela também, Marco. Daí ela olhou para ele assim e falou, então amor, tem que dar mesmo. Daí eles deram o dinheiro, falou. Daí deitado lá na cama à noite, né, a esposa falou para ele, amor, eu tô triste, mas eu tô feliz, porque a gente fez a coisa certa. Daí ele falou assim para ela, ele falou assim para ela, sorte sua então, porque eu tô só triste mesmo, eu não tô feliz, não tô só tristão mesmo. Não tem problema, irmão. Vai triste mesmo. Vai doendo mesmo. O que você não pode é parar em Arã. Isso você não pode fazer. Vai chorando mesmo, vai arrastando, vai de qualquer jeito, mas vai. É aqui que está o negócio. O que não pode, o que nós não podemos é parar em Arã. Isso aí você não pode de jeito nenhum. Eu também não. O histórico de Deus na minha e na sua vida nos garante. Prometi que ia ser breve e eu estou terminando agora. O histórico de Deus na minha e na sua vida nos garante, irmãos, que Ele não vai nos deixar na mão. Eu tenho alguns anos de cristão, você também, tenho certeza, e eu nunca vi uma senhorinha ou um senhorzinho bem pegar o microfone e falar assim, eu me arrependo de ter sido crente a minha vida toda.
eu me arrependo de ter servido a Jesus. Eu servi Jesus a minha vida inteira e agora no final eu cheguei à seguinte conclusão: não valeu a pena. Eu nunca vi isso aí, irmãos. Nunca vi. Nunca vi. Mas eu já vi o contrário. Eu já vi muitas pessoas de idade avançada dizer assim, ó, eu deveria ter me entregado antes. Eu deveria ter me rendido antes. Eu me arrependo de ter deixado. Eu me arrependo de ter abandonado. Isso aí eu já vi. Irmãos, se Jesus nunca deixou ninguém na mão, não vai ser eu e você, não é mesmo? Nós não seremos o primeiro. Se a gente continuar, se a gente não parar, ele vai fazer aquilo que ele falou que ia fazer. A parte dele ele vai cumprir. A parte dele ele já cumpriu na cruz, você acha? Ele já cumpriu a cruz, você acha que o restante é... Não paremos. Em nome de Jesus. Amém?